A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos. Quero justificar os irmãos que, por motivo do meu celular estar com a memória e o cartão também de memória, tanto a memória do celular quanto o cartão de memória estavam cheios, eu não estava gravando vídeos, mas agora Deus nos dá a oportunidade de deixar um estudo aos irmãos. O homem que Deus procura. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. E o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, a parte B do versículo 23 de João, capítulo 4. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Nesse estudo, o homem que Deus procura, o primeiro homem, com sua respectiva característica, que são muitas, é Abraão. Obediente como Abraão. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. A segunda característica do homem que Deus procura é paciente como Jó. Jó capítulo 1, versículo 21 e capítulo 2, versículo 10. A terceira característica do homem que Deus procura, amoroso como João. 1 João capítulo 3, versículo 9 a 18. A quarta característica do homem que Deus procura é corajoso como Gideão. Juízes capítulo 7, versículo 20 a 30. A quinta característica do homem que Deus procura é piedoso como Enoque. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. A sexta característica do homem que Deus procura é determinado como Pedro. Atos capítulo 3, versículo 4 a 7. E a sétima característica do homem que Deus procura é espiritual como Paulo. E eu quero detalhar aqui algumas coisas importantes que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 7, que fala sobre o nível elevado que Deus levou o apóstolo Paulo até o terceiro céu e aprendeu do Senhor coisas que ao homem, nem tudo ele contou em suas cartas paulinas, como conhecidas, 13 cartas, que ele escreveu. Mas eu quero ressaltar aqui o que diz o apóstolo Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento. Isto aqui se reflete a um homem e uma mulher de Deus que se dedica não apenas à oração, a buscar a Deus, a ter uma vida próxima com Deus, intimidade com o Senhor e constantemente estar perto de Deus, mas também adquirir, se esforçar para que se tenha conhecimento. E um conhecimento bíblico é muito importante. As pessoas estudam demais nas faculdades para aprenderem o ensino metódico e até mesmo científico no sentido do conhecimento humano. Se esmeram, se dedicam e para isso se tornam até mesmo profissionais. Mas o conhecimento bíblico faz com que se desenvolva uma palavra, uma mensagem importante. Mas que os dois estejam juntos, graça e conhecimento. Inclusive o próprio apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o que também, porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Então, além de conhecimento, Paulo era um homem extremamente espiritual, um homem que conhecia não apenas a terra em que palmilhava os seus pés, mas ele conhecia os céus do lado de dentro através das visões espirituais. Paulo era conhecido em sua época como um poliglota. Era o homem que tinha pelo menos 4 aprendizados de línguas, o grego, o hebraico, o aramaico
e até um pouco do latim. É um homem que aprendeu nas faculdades de Tarso, uma das grandes faculdades dos tempos bíblicos, que Tarso fazia parte da província romana. E ele aprendeu com seu mestre chamado Gamaliel, um homem muito instrutor da corte, e era um homem versado nos assuntos tanto da Torá do Antigo Testamento, que eram os livros da lei, como também na religião farisaica. Era um homem muito letrado, mas Deus o transformou e fez dele em um homem como o doutor dos gentios, como o apóstolo dos gentios, o homem que tinha não apenas a visão física, de estabelecer missões em outras cidades, cruzar países e levar o Evangelho de Cristo, como também era um homem que era sensível ao Espírito Santo e que através das visões celestiais, que depois de 14 anos de aprendizado no anonimato que Deus permitiu ele passar, o Senhor dá a ele as revelações mais profundas através dos ensinos bíblicos, que trouxe para nós um legado de doutrinas, de ensinamentos, para que a caminhada cristã fosse seguida de maneira louvável e agradável ao Senhor. Então, deixo esta palavra para a nossa meditação, esse estudo, o homem que Deus procura. Dentre essas características são muito importantes para nós, que venhamos nos dedicar nessas duas partes importantes que Pedro fala: crescer na graça e no conhecimento. Que você seja uma pessoa de oração, que busque a presença de Deus, mas nunca deixe também de ter o aprendizado, conhecimento das Sagradas Escrituras e também de livros importantes que homens foram inspirados por Deus para escreverem acerca da Bíblia Sagrada também. Detalhes profundos que versículos bíblicos os traz como grandes ensinamentos para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, seja edificado com esta palavra. Desejo orar por você. Senhor, eu te apresento agora, meu Pai, este homem, esta mulher, esta casa, esta família, aonde está entrando esse estudo hoje, que o Senhor alcance a vida deste homem, desta mulher, e que dentro dessas características, Senhor, alguma característica se assemelhe com este homem, com esta mulher, que está assistindo e ao mesmo tempo ouvindo esta palavra, esse estudo. Entra nesta casa agora com salvação, libertação e alcança os corações que estão longe de ti e que sejam aproximados pela sua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida. Seja edificado com esse estudo, com esta palavra.